A Erika Hilton, ela fez uma fala muito boa, que deu uma viralizada, e ela deu uma entrevista, mano, sinistra no Dessa Letra. Queria voltar então nessa situação dessa comissão da família e sobre uma outra parte da sua fala. A gente inclusive estava reassistindo hoje de manhã aqui no caminho e é um negócio que arrepia. Chegou a ver esse vídeo? Sim, vi. Puta que eu Bom, pariu. se a pessoa não viu, pelo amor de Deus, né? Porque Veja. rodou o Twitter pra caramba e tudo. E tem um trecho da sua fala que você diz algo que é muito alarmante e que a gente também percebe aqui tentando ficar antenado das notícias sobre como parece existir uma tendência no Brasil e no mundo esse movimento anti-trans, que na verdade é algo que já acontece dentro do conservadorismo de modo geral, com minorias em geral e com todo tipo de pauta progressista, mas parece que especificamente a questão trans tem sido uma coisa que eles têm atacado bastante. Eu tenho visto notícias que vêm dos Estados Unidos, do mundo, e agora também com essa questão, essa comissão da família. Mano, na Flórida, o Ron DeSantis, quem me falou isso foi meu camarada Eros, lá de Belém. Eu já sabia que tinha umas leis antitrans passando. Tá uma parada, velho, sinistra, assim. Tipo as leis que a Alemanha fazia contra os judeus na Alemanha, tá ligado? Tipo, processos que estão caminhando pra isso, assim. Perspectiva de Jim Crow Laws com a população trans. Eu acho que esse vai ser o grande bastião do fascismo, né? Pessoas trans, assim. O mobilizador do discurso mais reacionário possível. Família destilando esses preconceitos, esses absurdos. Como que você enxerga isso e por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que o fascismo, ele sempre tem um alvo muito forte nas suas concepções, nas suas organizações. E eu acho que desta vez nós demos mais uma vez o azar, porque sempre fomos alvo do fascismo. Não é à toa que a nossa realidade Brasil, afora e no mundo. Claro, existem outros países que têm avançado, inclusive com legislações sobre identidade de gênero. A realidade das pessoas trans é um pouco diferente, sei lá, Argentina, Uruguai, etc. Mas a realidade genérica, ela é essa realidade de exclusão e de abjeção, exatamente por conta do conservadorismo, e agora o fascismo ganha força em todo mundo, e também escolheram que a agenda sobre direitos da população trans seria uma agenda principal para ser atacada, para ser colocada como algo que estruturará a organização dessas frentes. Primeiro, porque eu acho que isso gera um pânico moral na sociedade que ainda é muito desinformada sobre o debate de gênero e sexualidade, e não me refiro aqui só à comunidade LGBT, porque falar sobre gênero e sexualidade é falar sobre pessoas, porque todos nós temos gêneros e todos nós temos uma sexualidade. Se somos cisgêneros ou transgêneros, isso é uma outra discussão, mas todos nós estamos dentro de um espectro de gênero e de sexualidade e não falamos sobre isso. Não falamos sobre isso porque isso é bom para o patriarcado, porque isso é bom para o gênero masculino, que consegue continuar aprisionando as mulheres, silenciando as mulheres, estuprando as mulheres, negando direitos, espaços e oportunidades para as mulheres. E quando o debate de gênero e sexualidade ele entra pela pauta da transexualidade ou pela pauta da comunidade LGBTQIA+, a gente consegue promover um... Caralho, duas coisas. Primeiro, ela fala muito rápido, velho. Caralho, nossa. Não, eu fico admirado. Vocês viram que eu travei, Mano, foda, velho. Manter essa linha de raciocínio é um negócio difícil. E um outro ponto que eu queria até complementar com o que a Erika tá trazendo, que é entender que essa questão de não debater gênero e sexualidade nos espaços públicos é uma questão que tem também diretamente a ver com a necessidade da manutenção da estrutura que operacionaliza o capitalismo, tá ligado? Porque quando a gente mantém esses debates debaixo do pano sobre, por exemplo, como são as mulheres negras que têm os piores empregos, que estão nas posições que estão mais precarizadas, a violência policial que ocorre contra a população trans, quando a gente não faz esse debate, porque existem várias organizações que ficam fazendo pânico moral com relação a essa questão. Isso são todos elementos que estão diretamente ligados à defesa de interesses econômicos, para que esses problemas não sejam expostos de uma forma que possa fazer a ligação de que várias dessas questões, por exemplo, não falar disso é uma consequência direta do problema de retirada de dinheiro público da educação. Não do fim, né, mas da diminuição da disponibilidade de espaços para realizar esses debates. Então é muito interessante avaliar como as pautas fascistas elas estão diretamente ligadas a elementos estruturais da economia capitalista. Então, tipo, quando a gente fala não se debate isso por quê? Porque a estrutura econômica está calcada
sobre essas opressões. É o conservadorismo, só que é esse conservadorismo que tem como aliança principal a política capitalista, né? A política da burguesia, que a gente já falou, né, no outro vídeo, que se apropria dessas pautas, que faz o que bem entender e não levanta um debate de classe a respeito disso, tá ligado? Um processo revolucionário e reflexivo que tem incomodado essas ondas conservadoras e tem garantido, inclusive, algumas ascensões. Então, por exemplo, o Brasil sequer tinha tido representações dentro do Congresso Nacional de parlamentares transexuais e travestis e pela primeira vez, de uma vez só, ganham 2, o que ainda é pouco diante do conjunto inteiro do Congresso Nacional, mas do que representa um avanço. A Câmara Municipal de São Paulo não tinha uma vereadora trans e chego eu como a mulher mais bem votada. Não foi a trans mais bem votada, foi a mulher mais bem votada do Brasil. Nós estamos chegando nas universidades, nós estamos chegando nos espaços onde nós não existíamos, nós estamos chegando na mídia, nós estamos chegando nas novelas. Então isso tem incomodado o fascismo no mundo. E, sobretudo, se a gente parar para pensar o quanto a própria lógica fascista é uma lógica que presume sobre o outro. Eu acho que tem muito essa questão. O fascismo, ele faz essa identificação de um outro que prejudica o nosso modo de vida, né? Esse outro que, de alguma forma, é uma ameaça à nossa comunidade que tá bem construída, tá ligado? E é sempre esse outro, e aí esse outro pode ser o judeu, a população trans, o comunista, sabe? Quem vai ter esse papel, né? Quem vai ser colocado nessa posição é sempre alguém que, de alguma maneira, questiona a ordem dominante, questiona alguma estrutura dessa ordem dominante. E aí, ele canaliza todos essas angústias, né? Porque, tipo, o que tá acontecendo? Crise econômica. Crise econômica fudida. E aí, ao mesmo tempo, você vê que pessoas trans têm conseguido ocupar espaços públicos, ganhar notoriedade, ganhar protagonismo prático. Os capitalistas se apropriam dessa pauta para poder dizer que essa desestruturação econômica é causada pela ascensão de pessoas assim. A sociedade estava muito bem, aí chegaram essas pessoas e quebraram tudo. E aí, o trato com a realidade fica muito mais simples, né? Porque você fala, bom, o problema são essas pessoas, eu vou lá, mato todas elas e acabou. Beijo. Acabou. É assim que o nazifascismo opera. É assim que é a lógica que vários veículos aí de propaganda de direita estão se utilizando. Porque eles não nos querem para além das esquinas de prostituição, não nos querem para além das manchetes policiais, até porque o nosso corpo vulnerável continua atendendo aos interesses daqueles que mandam e desmandam, que são quem consome esse mercado onde nós estamos 90% inseridas nele. Porque não é possível que 90% de nós estejamos inseridas na prostituição e esses pais de famílias, homens de bem, pastores que bradam a justiça e os horrores contra a identidade, como é que eles falam? A ideologia de gênero, é uma ideologia que só existe na cabeça deles, porque não existe ideologia de gênero. Nós, da comunidade LGBTQIA+, nós, pessoas trans, não falamos de ideologia de gênero. Eles inventaram ideologia de gênero e eles combatem uma coisa que eles mesmos criaram. Sim. Então, pra gente ver o nível de loucura desta gente. Mas eu acho que não é nem loucura, né? Projeto. E esta repressão aos nossos direitos é uma ordem para que a gente se mantenha na onde nós estávamos. Estagnadas, paralisadas, sem ascender. E para que a sociedade continue controlada. Porque ao não discutirmos os direitos sexuais, reprodutivos, os debates de gênero, nós manteremos as coisas onde elas estão. Sim. É, exatamente, manter a ordem funcionando, é isso. E o controle continuará sendo controlado por aqueles que sempre controlaram. A nossa existência, o nosso corpo, a nossa independência de dizer eu sou o que eu sou e vou ser, porque não é uma opção, não é uma escolha. Eu vou ter que lutar com o mundo pra ser quem eu sou, porque eu sou o que eu sou. E se eu não lutar, eu vou morrer. E eu acho que é também entender que essa luta, ela ultrapassa uma dimensão individual. Eu acho que é entender que essas lutas, e eu acho que esse é o debate classista fundamental para ser realizado, é uma luta que está intrinsecamente ligada a uma necessidade de garantia de vida econômica para essas populações, né? Mano, é só a gente olhar, a expectativa de vida para uma travesti no Brasil é de 35 anos de idade. O Brasil, pelo 14º ano consecutivo, foi o país em que mais pessoas trans foram assassinadas, mais pessoas morreram por transfobia. E muitas dessas questões são ligadas a questões necessariamente econômicas, em que essas pessoas precisam se submeter às profissões mais degradantes, às violências mais brutais,
faz para poder conseguir pensar em ter uma forma de vida. É isso, tipo, é um processo que se ancora não só na própria questão da identificação individual, mas é um processo que também está diretamente ligado a toda uma estrutura econômica, e essa estrutura econômica, ela mata diariamente, né? Ela mata o tempo todo. Esse é um processo que também faz com que esse debate precise ser estendido nesse sentido. Faz com que algumas coisas se desestabilizem. E para eles a desestabilidade de algumas coisas é ruim. Não é ruim porque a sociedade vai ser desmoralizada, não é ruim porque nós queremos destruir as famílias, não é ruim porque nós representamos uma ameaça à sociedade. Isso são todas as falácias que eles inventam para manter a ordem de controle. É ruim porque nós desestabilizamos o controle do patriarcado, porque nós alertamos a nós mesmos, mas alertamos as mulheres de um modo geral, empoderamos a sociedade feminina de um modo geral, e isso ameaça aos interesses dos grandões do patriarcado. Então eu acho que pode, claro, que se nós tivéssemos que fazer uma análise muito mais profunda de tudo isso, nós iríamos permear uma série de outros universos. Mas de forma sintética e mais objetiva, inclusive para as pessoas que não são aprofundadas no debate político, geopolítico e etc., compreenderem o que é este movimento. É um movimento de endemonização, é um movimento de pânico, é um movimento de fazer com que cada vez mais as pessoas olhem para nós com medo, com discriminação, para que a gente não avance, para que a gente não ocupe lugares de direito. Até porque esses lugares que são cristalizados por ele, se nós chegarmos até lá, significa que eles precisam retroceder. É o que eles olham e pensam. Se elas estão aqui é porque dois dos nossos não puderam estar. E eles não aceitam a divisão dessa fatia do bolo. Mas a gente vai tomar o bolo de qualquer jeito, aceitando ou não aceitando. Perfeito, é isso. Vai tomar o bolo de assalto, né? É isso, tomar o bolo de assalto. É isso, né? É a conjugação de duas questões fundamentais, né? Primeiro, a cessão de espaços políticos, que já é um problema, né? Do ponto de vista organizativo da direita, dos capitalistas. E a própria questão da cultura, né? A própria questão de como isso interfere nesses ideais. Não é à toa, né? Que, enfim, algumas organizações aí têm batido muito na questão trans, né? Tem falado muito sobre pauta trans, né? Muito. Oh, quem será? Quem será? Querendo ou não, parceiro. Querendo ou não. Querendo ou não, a gente vai pegar o que é nosso por direito. Porque é o que você falou, eles criam esses espantalhos, esses moinhos, né? E aí as pessoas que não têm tanta informação acabam acreditando e caindo nesse apavoro, né? Exatamente. Vai apavorando uma população que muita... Mano, e imagina, mais uma questão econômica que o Lodi lembrou. Você imagina o número de mensagem disparada de WhatsApp paga, né? Impulsionamento pago para poder ficar espalhando fake news. E aí isso motiva a violência contra todas as pessoas que os disparadores de fake news de WhatsApp querem. É uma questão profundamente econômica também. Profundamente econômica. Muitas vezes tá ali na religião, né, presa, e aí como você falou, pô, dentro da família tá acostumado com o pastor falando uma coisa, chega o filho falando e fala, não, peraí, isso aí é o demônio. Sim. Entra na demonização, né? É bizarro. É porque o fascismo ele tem esse discurso simplório, a sociedade é muito mais complexa do que o discurso deles, então é muito fácil de capturar pessoas inocentes desinformadas. Porque alienadas, né? Realmente espantalhos e formatos muito fáceis de atingir no medo das pessoas. Sim, e tudo mais, né? Trazem respostas simples para questões muito complexas, né? Caralho, Cauezão mandou bem demais, hein? Porra, exatamente. Muito bom. Tem o vídeo dela também no Twitter, da fala dela. Obrigada, presidente. Bom, eu me questionava se vinha até essa audiência. Como será que é a voz da Erika Hilton 2 vezes? Vamos ver? 2 vezes na voz da Erika Hilton? Vamos ver. Pública ou não, você pode chamar isso de uma audiência pública. Nossa! Não dá. É intancável, não dá. Meu Deus! E é uma grande pataquada, com todo respeito à Vossa Excelência requerente desta audiência. Vossa Excelência trouxe uma médica que foi contra as vacinas, que usou uma prática já conhecida pelo movimento negro, que é o racismo científico, que lá argumentou, a partir de determinações cranianas, partes do cérebro, que a população negra era uma população inferior à população branca, e agora traz esses mesmos argumentos para tentar descaracterizar a existência de pessoas trans travestis. As falas podem ser muito sutis ao dizerem que estão tentando proteger a infância das crianças e dos adolescentes, o que é nobre e o que é extremamente importante em um país que cresce na violência e nos abusos contra as nossas crianças, mas o que na verdade está colocado aqui é o preconceito, a desinformação, a mentira, uma série de argumentos falaciosos que é preciso depois que se revisite as fontes desses argumentos para que se demonstre a comprovação daquilo que foi tratado aqui. Disseram, por exemplo, sobre mutilação em crianças,
crianças menores de idade. Aqui o Conselho Federal de Medicina diz que o tratamento de hormonioterapia não pode ser aplicado em adolescentes menores de 16 anos e as cirurgias de redesignação sexuais aplicadas em pessoas menores de 18 anos. Logo, não existe mutilação em criança, não existe mutilação em adolescentes. Essa é mais uma tentativa de promoção do caos, da desinformação, da mentira, dessa frente antitrans que vem ganhando força não só no Brasil, mas em todo o mundo. É um ódio irrestrito, fantasiado de preocupação. É uma violência contra um grupo que já é massacrado historicamente e ainda digo mais, atrelam a transexualidade à necessidade de cirurgia de redesignação sexual. Ninguém precisa passar por cirurgia de redesignação sexual para ser transexual ou travesti. Isso é uma consequência levada a determinadas características que pode ser ou não ser a escolha de uma pessoa transexual e travesti. Então, de fato, o tempo é muito curto para que a gente possa explorar os absurdos que aqui foram tratados. Os horrores, eu diria. Porque nós vivemos no primeiro país do mundo que mais mata esta população e nós temos profissionais da área da saúde que deveriam estar, inclusive, tentando impedir a auto-hormonização, porque isso sim é um risco. Nós não queremos que crianças e adolescentes façam a auto-hormonização. Nós queremos que equipe multidisciplinares, profissionais capacitados, embasados em pesquisa, em ciência e não em negacionismo. Nós estamos querendo nos distanciar do negacionismo. Só um comentário bem breve, para que se possa ter equipes multidisciplinares para poder lidar com isso, né? Para você poder garantir o acesso desse processo de maneira geral, você precisa do quê? De recursos do Estado, né? Você precisa de investimento em saúde pública. Foi isso, inclusive, que o povo brasileiro escolheu no último pleito eleitoral. Se distanciar da mentira, se distanciar da enganação, se distanciar do falso científico que se fantaseia de ciência, mas, na verdade, nada tem de ciência por detrás. Nós temos relatos, por exemplo... Só para fazer um outro comentário muito breve, mas é foda, né? O bolsonarismo colocou a nossa régua muito para baixo. Porque a gente, comemora o fato do governo Lula ser um governo que não é negacionista, né? Não é um tio do Zap encarnado, tá ligado? Não é um tio do Zap personificado. É meio foda, né? Porque a gente tem que avançar nos debates. E beleza, né? Ele não é negacionista contra a ciência. Pô, excelente. É meio que o mínimo, assim, né? É meio que... O básico. Da adolescente, da criança, né? Porque já falar de defesa da infância, Karen Havashi, em 2021, uma criança de 13 anos, foi brutalmente assassinada no Ceará. Brutalmente espancada aos 13 anos de idade, por se declarar uma pessoa transexual e travestis. Nós somos expulsas de nossas casas em volta dos 12, 13 anos de idade e somos obrigadas a viver da prostituição compulsória e eu não vejo a mesma preocupação. Eu não vejo o mesmo discurso em defender essas vidas. Eu não ouvi aqueles que bradam aqui a defesa da infância chorarem a morte de Karen e de tantas outras crianças. Eu não vejo esta mesma preocupação contra o ódio. Mano, é só ver o lance de quem é contra o aborto, tá ligado? A galera que vai falar que é contra o aborto muitas vezes tem o pensamento ali guiado pela perspectiva de que bandido bom é bandido morto. É a ideia de descartabilidade da vida. A partir de um moralismo, né? O que é engraçado, porque eles mesmos acham as vidas negras, periféricas, indígenas descartáveis, travestis descartáveis, tudo descartável. Não é à toa que tem violência, caso, sei o quê, e nada acontece. Mas quando o discurso se reverte para uma moralidade, aí de repente a vida não é mais descartável, né? Opa, aí mudou, né? Vai tomar no cu, né? Os caras é muito cínico, contra a violência e contra o estigma que acomete esta população. Eu vejo esta fantasia, eu vejo esta falácia, que é, nós estamos preocupados com as infâncias das crianças. Mas quando nós estamos diante de um cenário de brutalidade, a deputada falava e dizia, eu gostava de futebol, eu não sei... Não são essas as características que levam à consciência. E uma outra questão é, não se pode dizer que aos 12, 13 anos se é uma criança trans, mas no ato do nascimento, mesmo antes de aprender a falar a primeira palavra, já se pode atestar que é uma criança cisgênera. Então, na verdade, o que está colocado aqui é que a transexualidade é uma loucura, é um delírio, é uma fantasia das nossas cabeças, inclusive com falas extremamente criminosas, como a do deputado que antecedeu, associando as famílias, as mães, a pedofilia, a hipersexualização da infância. Vale lembrar, gente, que boa parte dos abusos sexuais que acontecem contra crianças acontecem dentro de casa. Dentro de casa, tá ligado? O caso da menina que foi estuprada
acho que não lembro se foi em Minas ou na Bahia. Meu Deus do céu. Que depois um estuprador denunciava o outro. Meu Deus do céu. E que aí foram, né? Foram lá. Não, você tá maluco, velho. Nossa, dá. Nossa senhora, velho, que coisa horrível, meu Deus. Aí vai lá, né? A menina teve que ir para outro estado para fazer um aborto, porque não deram o direito dela fazer o aborto naquele estado. Nossa senhora. Nós não estamos aqui, como foi dito também por uma palestrante, que fazia a comparação de lobotomia e tortura com tratamento de transição. Meu Isso daqui é Deus. Caralho, de uma criminalidade tão violenta. Comparar lobotomia com processo de transição é uma coisa simplesmente absurda. É simplesmente absurdo. Meu Deus do céu. Mano, é isso, entendeu? Olha como a medicina é um instrumento de dominação. Nossa, velho. Tá maluco, velho. É de uma irresponsabilidade tão Caralho, grande associar tortura e lobotomia a processo de transição. Esse mesmo Conselho Federal de Medicina, que eu acho, se eu não me falha a memória, não reverteu as indicações de cloroquina feitas pelo Ministério da Saúde. Foi o CFM? Eu tenho quase certeza que foi o CFM. Deixa eu ver. Olha isso aqui. O mesmo Conselho Federal de Medicina, aquele conselho que fala que condiciona o uso de cloroquina a critério médico e consentimento do paciente. É a mesma galera que apresentou todos os problemas das terapias de transição. É esse mesmo povo. Galerinha, cabeça boa, ninguém é burro, todo mundo estudado, faculdade de medicina e os caralho, né? Tudo isso aí, tudo isso aí. Ó, aqui ó. Ministério Público Federal, eu não vou nem ler a notícia, eu vou deixar aqui para vocês verem só a chamada. Ministério Público Federal se manifesta contra parecer do CFM que admite cloroquina no tratamento da Covid-19. Essa turma aí. São que me faltam até palavras para continuar descrevendo o que ocorre aqui. Precisamos sim defender as crianças. Precisamos sim não permitir que hajam essas tais mutilações que serão precisas ser comprovadas, porque até então não se há conhecimento. Mas precisamos fazer isso de forma séria. Precisamos fazer isso de forma comprometida. E não com essas frentes que se levantam para perseguir, atacar, estigmatizar a população transexual e travestis. E nós seguiremos sim pressionando esta casa para que discuta e legisle na defesa da vida dessa população que é morta, que é estuprada, que é violentada, que é roubada dos seios da família, que é impedida de frequentar as igrejas, exatamente por discursos criminosos, preconceituosos e discriminatórios, como os que foram praticados aqui hoje, fantasiados de proteção. Se nós queremos proteger as crianças e os adolescentes, nós não podemos empurrá-los ao suicídio, nós não podemos empurrá-los à prostituição, nós não podemos empurrá-los ao abandono de suas famílias. Eu mesma fui expulsa da minha casa pela minha mãe aos 14 anos de idade, por discursos preconceituosos e criminosos como os que foram feitos aqui. Nós temos direito ao Estado, nós temos direito ao acesso à saúde, nós temos direito à família, nós temos direito de representação neste lugar e seguiremos aqui acompanhando. Não para criminalizar ou perseguir a opinião de ninguém, mas para não mais permitir, já para concluir, que esse tipo de narrativa continue sendo utilizada para perseguir as nossas identidades e para nos limar da sociedade. Aonde estão as pessoas trans além da prostituição? Aonde estão as pessoas trans além das manchetes policiais? Não estão porque existem argumentos como estes. Não estão por conta do ódio, por conta do preconceito, por conta da discriminação. Nós avançaremos em informação, avançaremos em ciência e combatemos o negacionismo, o ódio e o preconceito, que são os pilares que estrutura esta pataquada chamada de audiência pública. Obrigada, presidente. Caralho, lapada seca, hein? Nossa senhora! Não, sem respirar. Nossa, tratorou, macetou. Muito bom. Eu vou deixar aqui a recomendação para todo mundo que tiver e que quiser se aprofundar nesse debate sobre a questão trans, as questões LGBT de uma forma classista. Eu quero indicar aqui o Instagram do coletivo LGBT Comunista. Então tem vários coletivos do PCB que são do LGBT comunista, ó, tem do Rio de Janeiro, tem do Rio Grande do Sul, tem do DF. Todo mundo aí procurar o coletivo LGBT comunista do seu estado, que eles fazem um debate muito bom, muito atual, sobre questões relacionando a questão LGBT e um debate de classes. Alta qualidade, viu? Altíssima qualidade. E aproveitar, leiam o manifesto aqui, leia esse daqui. Tá bom? Isso é bem importante. Muito boa fala, hein? Erika Hilton é foda.